Olá, mulher maravilhosa, tudo bem com você? Hoje eu tô sentindo a necessidade de conversar com você sobre um assunto que é dúvida frequente no meu consultório, no Instagram e aqui no YouTube. Mas antes, eu quero pedir para você curtir esse vídeo aqui no joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificação para sempre que eu postar vídeo novo, você ficar sabendo. Quanto tempo dura o luto? Em quanto tempo eu vou me sentir melhor? Essa saudade, ela vai doer para sempre. Eu quero ficar bem para pensar em outra gestação logo. Eu preciso urgentemente falar com você sobre as fases, ou melhor, psiquicamente, como acontece logo após a perda de um filho, de um ente querido. Elizabeth Kübler-Ross, uma psiquiatra suíço-americana, nascida em 1926, se especializou em cuidados paliativos e em situações próximas da morte. Depois de trabalhar durante anos com pacientes em estado terminal, desenvolveu o famoso modelo Kübler-Ross, que se estabeleceu como as 5 fases do luto. Embora o nome dessa teoria pareça indicar o contrário, Elizabeth não chegou à conclusão de que, depois da morte de um ente querido, a pessoa passaria pelas 5 fases de uma forma engessada, fixa. O que ela fez foi muito mais do que isso. Ela conseguiu definir 5 estados mentais que usamos na psicologia como referência, para a gente entender como que vai acontecendo a evolução da pessoa enlutada. Desde a notícia que ela recebe que seu ente querido morreu, até a aceitação dessa nova situação. Mas isso não significa que todas as pessoas que passam pelos estágios do luto irão passar por essas 5 etapas. E nem que elas passem pelas 5 fases exatamente na ordem como ela escreveu. Mas ela considerou que essas 5 etapas eram muito úteis como sistemas de categorias para poder conceituar, de forma simples, todas as nuances do modo como nossos processos mentais administram o luto. Para ela, na primeira etapa, a da negação da realidade, de que alguém já não está mais conosco aqui, permite amortecer o golpe e adiar um pouco a dor que a notícia traz. Não, isso não pode estar acontecendo comigo. Não, meu filho está ótimo, tem algum problema aí nesse aparelho seu de escutar o coração. Embora seja uma opção pouco realista, ela tem a sua utilidade para o nosso organismo, já que ajuda demais para que a mudança brusca de humor não nos prejudique. A segunda etapa, a da raiva ou do ressentimento, é resultado da frustração que produzimos ao nos darmos conta de que alguém morreu e que não há nada mais que possamos fazer para corrigir ou reverter a situação. Nesse momento, costumamos procurar culpados. Ah, a culpa é do médico que não foi preventivo. Ah, a culpa foi minha porque eu fiz isso ou aquilo. Ah, a culpa é do fulano de tal que não olhou a criança direito. Na terceira etapa, a da negociação ou barganha, de alguma forma é como se criássemos a fantasia de que poderíamos estar no controle da situação, ou que ainda podemos, mesmo diante da notícia da morte, impedir que ela aconteça. Por exemplo, é comum as pessoas negociarem com Deus ou qualquer entidade de suas crenças como se elas conseguissem fazer com que a morte não existisse, em troca de promessas de mudar o estilo de vida, de mudar os hábitos, de ser uma pessoa melhor para a sociedade. Meu Deus, eu prometo que se o Senhor puder trazer meu filho de volta, eu vou ser uma pessoa mais caridosa, eu vou fazer mais pelo mundo, eu vou ser uma pessoa muito melhor. Na quarta fase, ou fase da depressão, de fato, entenda que essa depressão não é a doença psíquica, tá? Não é a patologia depressão. Essa depressão é um estágio depressivo do luto. Nessa fase, deixamos de fantasiar e voltamos ao presente com uma profunda sensação de vazio, porque conscientizamos, enfim, que a pessoa já não está mais entre nós. Nessa fase, o que é normal? É normal nos isolarmos, nos sentirmos mais cansados, exaustos, incapazes de conseguirmos pensar na hipótese de que vamos conseguir sair disso. Já na quinta etapa, na fase da aceitação, é um momento que aceitamos de alguma forma a morte, que é quando a gente aprende a continuar vivendo em um mundo onde aquela pessoa tão especial não vai estar mais entre nós. Mas a gente precisa continuar. E principalmente quando aceitamos que esse sentimento, talvez uma superação, uma ressignificação,
é possível de acontecer. Essa fase se dá porque o traço que a dor emocional do luto causa vai se extinguindo com o tempo. E é uma fase muito necessária para a reorganização das próprias ideias e confortar o nosso esquema mental. A grande verdade disso tudo é que as emoções podem acontecer em intervalos curtos ou até mesmo 2 ou mais emoções podem vir à tona ao mesmo tempo. Cada pessoa fica enlutada de sua maneira. E pode ocorrer também de algumas pessoas enlutadas serem encorajadas a rapidamente deixar para trás a sua melancolia. Como se isso fosse possível, né, gente? Minhas pacientes frequentemente me perguntam: Carol, mas quanto tempo dura esse luto? Essa pergunta é diretamente relacionada com a impaciência, com a ansiedade que a nossa cultura, que a nossa sociedade tem com o pesar, com os momentos difíceis. Por isso, o desejo de sair logo, correndo daquela dor dilacerante. Vocês já repararam a pressão que uma pessoa sofre após ter perdido um ente querido? Que ela precisa voltar a trabalhar, que ela precisa voltar a produzir para ocupar a cabeça? A crença é justamente essa. Como se ela não tocar no assunto, se ela não falar sobre o ente querido ou sobre o bebê que partiu, ela vai deixar de alimentar essa dor e vai ficar melhor. Não é assim que o nosso processo mental funciona. Isso é tão triste e traz consequências mentais, psicológicas tão absurdas. Além de que o luto, ele passa a ser visto como algo que deve ser evitado e não como algo que precisa ser vivido, precisa ser sentido e que trará possibilidades de reconstrução. Mascarar ou fugir do luto causam ansiedade, confusão, depressão. Como diz perfeitamente bem a doutora Maria Helena Franco, professora querida, ela fala: o luto ele não significa passar por ele, significa crescer por meio dele, para a renovação do nosso senso de confiança, de energia, para reconhecer a realidade da morte e a capacidade de se tornar envolvido novamente. As pessoas precisam entender urgentemente que o luto ele é um processo. Ele não é um evento, um momento. A pessoa que passa pela dor da perda e está sendo acompanhada por uma psicóloga, além de entender aqui na mente, ela vai entender também no coração, nos sentimentos dela, que a pessoa amada morreu. A dor sentida, ela vai deixar de ser aguda para se transformar em um sentimento de perda, que pode ser admitida e que dá vez a um significado e um propósito de renovação. Embora a pessoa que morreu jamais vai ser esquecida, a vida pode e deve continuar a ser vivida. A perda é para sempre, o luto não. Então vocês me perguntam: Carol, quanto tempo dura o luto? O luto dura o tempo que precisa ser vivido. Beijos maravilhosos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.